Amém? A todos que estão juntos comigo. Vamos para a palavra de Deus? Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1 é o tema é o texto para reflexão de hoje, para nosso estudo. Pareceu que estava pausado. Parece que está ok agora, né? Amém? Tá ok? Hebreus 12, 1. Hoje é o 19º dia de jejum. Tem hoje, amanhã e depois. Que bênção. Vamos entregar no domingo, dia 6, lá na igreja. Passou rápido demais esse jejum, né? Obrigado por confirmar. Tá ok, então. Deve ter dado alguma travadinha, né? Obrigado, irmãos. Vamos lá, então. Portanto, também nós, Hebreus 12, 1, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! Vamos para nós. Eu quero ler também a versão NVI, não muda muito. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Amém? Eu quero ler o 2, nem era meu plano, mas tendo os olhos fixos, focados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Verso 2, parte A. Amém. Queridos, o versículo aqui fala que nós temos que desembaraçarmos, né, de tudo que nos atrapalha, nos livrar de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, de tudo aquilo que impede que nós corramos com perseverança a corrida que é proposta. Hoje, perseverança, infelizmente, é algo que está tão, vamos dizer assim, sumido, né? Está tão pouco usado no nosso povo, no nosso meio, de uma maneira geral, no mundo. E também, claro, infelizmente, dentro da igreja, né? O cristianismo, ele é feito de alguns princípios, né? A vida cristã, ela é baseada em princípios que Jesus nos ensinou. Porque cristianismo vem de Cristo. A nova vida é em Cristo. Nós estamos em Cristo. Paulo disse, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que tanto de... Então hoje, viver em Cristo é ser perseverante, é não desistir da caminhada. Mas infelizmente, o que nós vemos pela atual conjuntura, de uma maneira geral, global, o povo, ele é um povo desistente, que não persevera. E o que a gente perde nas brigas, nas lutas, para que nós não tenhamos perseverança, são nos pequenos detalhes. É isso que eu quero falar. São as pequenas coisas que nos embaraçamos. São nas pequenas coisas que nos atrapalhamos. Nós temos força para muita coisa. Forte, grande, difícil, milagres. É incrível como nós temos capacidade de vencer grandes batalhas. Mas infelizmente nós somos derrotados, nós sucumbimos em pequenas coisas. Não estou dizendo e nem menosprezando as lutas do dia a dia, de jeito nenhum. Elas são cansativas, elas são recorrentes, ela bate a nossa porta o tempo todo dia uma lutinha, todo dia é algo difícil. Só que isso não é motivo para desistência, isso não é motivo para não perseverar, isso não é motivo para cair e muito menos pecar, porque o pecado ele vai tirando a possibilidade da sua vitória. Você está fervoroso, você está animado, você está jejuando, você está só unção, escorregando no óleo da unção. A Bíblia fala que a bênção de Deus ela vem pela nossa testa, escorre pela gola,
né? E tem gente que tem tanta unção que escorre pela gola, peito, barriga, perna, escorrega na unção e patina e tal. São, né? Mas ao mesmo tempo, alguns detalhes faz com que nós pequemos, faz com que a gente se decepcione com a gente mesmo, né? E aí a gente acaba desistindo. Sidney de Aquino, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Então, irmãos, o que eu estou dizendo é isso. Nós temos capacidade de vencer lutas grandiosas, batalhas fortíssimas. Mas caímos em pequenos detalhes, às vezes. Detalhes que merecem atenção, merecem o nosso, às vezes até o nosso consolo de um para o outro, né? Mas acontece. Davi venceu Golias, o maior gigante que Israel já enfrentou, humanamente falando. Mas ele caiu em alguns detalhes simples. O pecado venceu ele em um probleminha simples, não é? Então, isso é digno de muita atenção. Muitas vezes, milagres grandiosos acontecem na nossa vida. Grandes milagres acontecem. Porém, a gente cai em pequenos detalhes, né? Quantos de vocês já receberam um grande milagre? Eu também. Glória a Deus por isso. Mas, infelizmente, às vezes, pequenos detalhes faz a gente não mata, a gente não rouba, a gente não adultera, mas muitas vezes não tratamos o nosso próximo com amor, não é? Não trata ele com amor. Nós, às vezes, não mentimos, nós não fazemos coisas erradas, mas nós às vezes, não cometemos crimes, né? Deixamos o vício, como é o fio liberto, deixamos a prostituição, amém, glória a Deus por isso, isso aí é fundamental. Porém, a gente não tem a dignidade de tratar com paciência um colega de trabalho, um outro colega do trânsito. A gente não trata bem amigo, a gente não consegue tratar bem familiar, esposa. Talvez o marido ele é uma bênção lá fora, ele tem um jeito especial de lidar com as pessoas, ele tem um jeito de lidar com o próximo, mas infelizmente dentro de casa ele não é assim com os filhos, né? E aí vai. Então são detalhes que a gente precisa estar atento, não é? A gente é forte muitas vezes para as coisas do mundo, a gente tem força para acordar cedo para trabalhar, e tem que ter mesmo, porque se não for, como é que faz, né? A gente tem força para ficar uma noite sem dormir por conta de um filho, né? Que não está bem. A gente acorda de madrugada, a gente resolve, a gente dá um jeito, mas para as coisas de Deus, muitas vezes para as nossas coisas, a gente é tão frágil, derrotado em pequenas coisas. Não conseguimos sequer fazer um jejum, não conseguimos sequer manter um nível de oração. Pastor, mas você devia estar pregando isso para alguém que não está aqui, mas quem não está aqui não vai ouvir. É você que está aqui hoje que vai me ouvir. É você que está recebendo a palavra. E isso não serve para agora, isso serve para amanhã, para quando você for desafiado a fazer um jejum, como nós estamos fazendo desde o começo, desde meados de novembro, vamos terminar depois de amanhã o jejum, né, de 21 dias, quando você é desafiado a fazer uma semana de santificação, né, quando você é desafiado a fazer coisas tão pequenas e não consegue. Então isso é muito importante, irmão. Se a gente desejar a vitória em todos os aspectos da nossa vida, é necessário que nos livremos de tudo que nos atrapalha, de pequenos detalhes. E o pecado, ele rodeia a gente o tempo todo e ele atrapalha, ele tira a nossa atenção. Eu, para dirigir, todos nós somos assim, a gente precisa de atenção. E às vezes a criança está gritando, está chorando ali atrás e está chamando. O Henrique então me chama muito quando eu estou, né? E aí quer conversar. E eu falo, olha, eu não posso, eu estou dirigindo. Por quê? Porque aquilo tira a nossa concentração. E aí a gente tem dificuldade de olhar para o alvo, que é para frente. É a mesma coisa o pecado. Lógico que a comparação é só para entender o incômodo.
aquela coisinha, é aquele, eu falo, a desistência, a falta da perseverança, sabe? Enfim, é isso, é preciso que estejamos atentos nas pequenas coisas que nos prendem. Amém? Somos guerreiros para vencer as grandes coisas, mas a mesma força que você empenhou em vencer o seu Golias, você tem que vencer coisas menores. Amém? A palavra de Deus nos ensina sobre equilíbrio. Equilíbrio. E falta muitas vezes equilíbrio. O equilíbrio é o tempero, a sabedoria que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa e agradável aos olhos de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha falado contigo. Eu sinto que é importante essa palavra, e se vocês que me assistem receberem ela, já vai ser um grande avanço, vai ser uma transformação nessas vidas.